A empresa é um contexto familiar. Como é o nome da empresa? É a Solution Service. Tá. Solution Service. A empresa ela vem de um contexto familiar, também foi uma das coisas que me marca até hoje, né? Sim. Porque a questão do amadurecimento dentro dessa compreensão, ela vai te moldando muito. É desafiador, porém é muito gratificante. Você viver esse processo de empreendedorismo dentro do seu ciclo familiar. Só que atualmente eu estou à frente. Sim. Estou gerenciando a empresa de forma geral, né, dentro das suas atividades, né, mas sempre com o auxílio, né, dos meus, para que venham sempre favorecer o crescimento, o andamento, até porque, historicamente, se for parar para ver, ela foi construída por pequenos traços de cada um. Então, nós somos um todo. A empresa não é uma única pessoa. Ela traz reflexos de todos nós, da nossa essência, das nossas características. Como eu disse a vocês, o meu pai ele é um empreendedor nato. Minha mãe, idem. Entende? Então, eu não consigo distanciar a pessoa deles, as virtudes deles, porque eu aprendo muito com eles dois. Né? E nós vamos compondo essa integração pessoal, né? E executando das nossas atividades. Agora, hoje... Fala. Não, fala mais. Mas hoje vocês atuam no município de Ananindeua, a empresa de vocês, aonde emprega pessoas de vários municípios, como é que funciona? Isso, a nossa empresa está situada no município de Ananindeua, como já foi falado, né? Especificamente no conjunto de Acefé. Nós temos essa dinâmica de trazer colaboradores de toda a região, só que a gente gosta sempre de priorizar as pessoas que estão próximas. Pô, legal. Por quê? Isso não somente favorece o teu contexto social, mas também te favorece aquele relacionamento interpessoal. Sim. Entende? Então, um exemplo, o MacGyver, tu tens aquilo que pode compor, somar comigo. Sim. Eu vou dar oportunidade para uma pessoa de fora, sendo que eu posso te aproveitar aqui e tu me ajudar a construir essa dinâmica. Todos nós sonhamos com um mundo melhor, todos nós sonhamos com uma realidade melhor. Então, o fato de eu sonhar com isso, como eu disse ainda há pouco, passa por essa idealização, até chegar à minha realização. Então, a ideia é sempre aproveitar a mão de obra local, para que favoreça a dimensão do contexto onde nós estamos vivendo, dentro da área da empresa, e possa gerar cada vez mais oportunidade para o crescimento do local também. E nesse caso aí, a empresa ela se propõe a fazer o quê? Ela presta que tipo de serviço? Como você falou, ela é uma prestadora de serviço. Né? Nós iniciamos dentro do processo de limpeza e conservação de ambiente, dentro da área de roçagem, limpeza e também recolhimento de entulho. O processo de crescimento da empresa foi nos trazendo para uma outra realidade, né? Que é a questão da alocação de equipamentos para construção civil e fornecimento de materiais também. Onde nós temos as nossas caçambas, nós temos a nossa retroescavadeira também, que nós colocamos esses equipamentos para poder auxiliar dentro da realidade da construção civil também. Atualmente nós temos 5 caçambas e uma retroescavadeira. Quantos funcionários vocês têm hoje? Cara, dá em torno de uns 6 funcionários, quase chegando a 10 funcionários. Sim. Mas aí, é efetivo da empresa ou vocês trabalham com o público geral? Tipo, vocês contratam uma pessoa X para poder fazer esse trabalho aqui que não dá para vocês fazerem? Como é que funciona? Não, são efetivos da empresa. São efetivos da empresa. E quando eu falo desse quase 10, é o que compõe a totalidade. Legal, entre motoristas, administrativos, essas coisas todas. Né? Mas isso não nos limita também a fazer o processo de terceirização, quase uma quarteirização, né? Porque terceirizado nós já somos. Sim. Né? Mas a gente terceiriza também tanto equipamentos quanto a questão da mão de obra para poder nos ajudar a atender nosso cliente. Agora, como é que tu entende esse processo de terceirização no Brasil? Esse processo de terceirização ele não é tão recente, né? Sim. Mas ele já vem aí hoje ganhando um corpo maior, inclusive dentro dos... Sabe melhor do que eu isso, dentro dos palácios de governo, e são geralmente terceirizados, não funcionários mais públicos de carreira ou que são concursados. Como é que tu vê isso no Brasil hoje? Cara, são 2 dimensões que nós precisamos identificar. O que eu sempre falo é a questão da oportunidade, certo? E a fragilidade de cada processo. Toda oportunidade ela advém de uma fragilidade, de uma dor. Né? O processo da terceirização ele te dá uma gama de aproveitamento muito maior para absorção e também atendimento àquela demanda. Sim. E te permite fazer o quê? O processo de especialização.
Porque você vai criando padrões, Sim. você vai criando um perfil para atender aquela determinada realidade, que é o teu cliente final. Então esse processo de terceirização, querendo ou não, a nível não só do nosso município, estado e a nível de Brasil, ele acelerou muito essa abertura de novas oportunidades. Tanto que, se tu for parar para ver, o novo contexto, a nova roupagem do empreendedorismo dentro dessa nossa realidade, ele está muito evoluído. Então hoje pessoas conseguem trabalhar, ainda que sejam terceirizadas, dentro das suas próprias casas, dentro da sua própria realidade ali específica. Então esse processo de terceirização, ele gera uma grande oportunidade, porque te faz também empreendedor. Ele te faz empreendedor. Entende? Ele te permite você realizar o teu sonho, que muitas das vezes o fato do mecanismo comum, ele te limita. Eu sempre uso comigo uma análise da seguinte forma. Um empreendedor, uma pessoa que trabalha de CLT, ela tem os seus braços limitados. Sim. Por quê? Ela consegue abraçar, muitas das vezes, não de forma eficaz, somente os seus. Então, dá uma média de 5 pessoas. No CLT, ele abraça mais ou menos 5 pessoas. Sim. Quando tu torna uma pessoa empreendedora, isso não parte somente pelo processo da terceirização, mas está nele também, Sim. tu consegue abraçar, um exemplo assim, um corpo de 5, mais 5, e aquilo vai se multiplicando. Ou seja, o CLT, tu contratou ele, mas ele só consegue abraçar 5. Então eu pego e contrato o MacGyver. O MacGyver traz consigo os 5 dele e dá a oportunidade de abraçar mais 5, dependendo da área que ele vai atuar. Sim. Porque tu vai precisar também terceirizar outras pessoas. Então, a terceirização era como se fosse uma ramificação. Quanto mais empreendedores tu tem, mais empreendedores existirão. Porque tu vai tendo a necessidade de gerar cada vez mais oportunidade. E principalmente quando se trata de serviço, que é o que a tua empresa faz. Justamente. Né? Então, como é que tu vê hoje, o atual momento, porque os impostos já são grandes no Brasil, né? Pois é, Sofremos com a carga tributária. É verdade. Então, já fazendo 2 perguntas e uma. Como é que tu lidar com essa dificuldade desses impostos que são pesados para os empresários no Brasil e a essa nova possibilidade de um aumento de imposto aos serviços que está sendo ventilado aí como novo arcabouço fiscal do Brasil? MacGyver, a seguinte questão ela é voltada para um grande desafio. Toda empresa ela sobrevive de uma coisa chamada lucro. Isso, claro. Só que para gerar o lucro, e aí que está o desafio, tu precisa ser muito ousado. Por que eu te falo que tu precisa ser muito ousado? E também não estarei desmerecendo em relação ao que eu vou falar agora. Mas quem que é o nosso maior concorrente hoje? É a informalidade. Sim, sim. É a informalidade. Porque o mesmo serviço que eu presto por um valor X, o meu concorrente, pelo fato dele ainda não ter tido essa mesma oportunidade que eu tenho dessa estrutura enquanto aspecto jurídico, aspecto administrativo, aspecto operacional, Sim. Ou seja, eu abraço essa realidade, não tem jeito, eu estou abraçando esse desafio que é a questão da carga tributária. Ele não tem. Então, o valor que ele consegue cobrar é muito menor do que o meu. Só que o diferencial está naquilo que é o valor agregado ao produto. E é o que nós tentamos transmitir para o nosso cliente. Aí tu fala, Rodrigo, mas e a questão dos tributos? Não tem jeito. Eu tenho que cortar na pele. É verdade. O desafio é uma carga que eu absorvo, para que eu consiga mostrar para o meu cliente que é possível. E nessa dinâmica eu vou também maturando o mercado. Eu vou mostrando para o mercado que há uma necessidade de uma especialização para realizar aquele serviço. Eu vou mostrando para o mercado que eu preciso estar dessa forma posicionado. Eu vou mostrando para o mercado aquilo que a minha estrutura compõe, para depois eu dizer para ele assim, ó, esse aqui é o meu preço. Coisa que o informal não tem. Coisa que ele não tem. Entendeu? Então o maior desafio é esse. Conseguir manter-se diante dessa realidade de grande carga tributária que nós temos, né? E também dentro dessa concorrência com o informal. Como eu disse, não estou desmerecendo ele, né? Mas querendo ou não, ainda é um desafio que nós temos, e é por isso que eu te falo que a própria questão do empreendedorismo ela vai favorecendo cada vez mais. Porque a partir do momento que ele passa a ter uma mentalidade voltada para o empreendedor, para ser empreendedor, ele vai vendo que a evolução dele vai passando por esse processo. Ele vai precisar também chegar aqui e abraçar essa mesma realidade.
Só que se a gente se unir para isso, a gente consegue de alguma forma acelerar essa evolução de mercado. Porque nós estaremos caminhando junto com uma mesma linha, com uma mesma mentalidade. Só que enquanto a balança está desequilibrada, a gente tem essa dificuldade. Sim. Porque tu imagina só, dentro do nosso aspecto jurídico, tem uma série de coisas que a gente precisa corresponder. Desde o fato de você ter um CNPJ ali em papel, né? Uhum. Até o fato da questão das tuas certidões, a questão das tuas licenças, a questão de onde você vai destinar aquele material que você está recolhendo, ou a forma de onde você vai extrair aquele material que você vai vender para o teu cliente final. Então nós temos toda essa cadeia de produção para se preocupar. Entendo. Entende? E é aquilo que é mais desafiador, porque você precisa estar em um jogo constante para favorecer, no final das contas, a tua prestação de serviço. Uhum. Aí, nesse caso aí, como é que tu enxerga esses tributos que podem vir a ser cobrados, esses impostos, já no futuro daqui para frente? Cara, só vai aumentar a carga do desafio. Não tem jeito. Não tem jeito, a gente não consegue ficar preso. Vai ter que encarar, vai ter que encarar, não tem jeito. A gente não consegue ficar preso a essa questão, MacGyver. E eu digo que o empreendedor ele é como aquele malabarista. Toda hora ele tem que estar atento para poder ir favorecendo e não ficar para trás. Uhum. Ele vai tendo que fazer um malabarismo com as coisas. Não tem jeito. Para favorecer. E quando eu falo malabarismo, eu não falo fazer as coisas de qualquer jeito. Claro. Mas ser aquele cara que tem a atenção, que vai. Como é que eu diria? Jogar jogar as peças de que acordo com o que o jogo está jogando, jogando, entendeu? Entendi. Então, basicamente, vai se pautar dessa forma. Não teremos jeito. Eu vou fechar a minha empresa porque aumentou os tributos? Não tem como. Eu vivo dela. Claro. Entende? O que eu vou fazer? Eu vou ter que encarar. Buscar da melhor forma possível, transmitir para o meu mercado a necessidade que eles têm, não só do meu produto, mas do meu serviço ali para favorecer o bem-estar deles. Uhum. Márcio. O Ricardo